Gente, vamos lá, vamos começar. Bora. Cultura pop é com carinho, Ah, né? Eu sou velha, então eu não consigo acompanhar, não. Cultura pop é com carinho. Gente, boa noite. Meu nome é Jamile. Todo mundo tá aqui, acho que conhece a gente, mas como vai ficar gravado e algumas pessoas podem ainda não participar do clube, eu vou me apresentar cá também. Meu nome é Jamile, eu sou uma das cofundadoras do Clube de Livros sobre Livros. Nós sempre temos duas edições quase concomitantes, às vezes fica só uma, mas uma é a Aegis Mundi, a outra é a Aegis Libre. Na Aegis Mundi, a gente pega um mundo e tira uma biblioteca daquele mundo. E nesse momento a gente está lendo Roma, e a gente escolheu de base o livro SPQR, e de lá a gente está tirando literatura da história da fundação de Roma, do Império e da sua queda também. E a nossa outra edição concomitante agora é a edição do Amor, que a gente começou no mês das noivas, com Sonho de Noite de Verão, que tem bastante casamento. E depois a gente segue agora, que vai acabar, acho que. São 4 meses. Vai acabar em setembro, início de setembro. Lendo outras obras, mas a base da nossa leitura, essa edição do Amor, é Shakespeare. E a gente vai falar de muita tragédia envolvendo amor também, e não vai ser diferente com a nossa leitura de hoje. Sempre a gente tenta fazer alguma leitura gratuita aqui na parte aberta do clube. A gente tenta fazer umas 3 por ano, ou se puder mais. Vocês que estão aqui podem ver que aí na aba tem as leituras antigas que aconteceram. E caso vocês queiram ter acesso a algum material e tudo, é só avisar a gente que a gente repassa os links, mas tá tudo lá, tudo a gente deixou público, pelo menos para quem tem acesso aos links via YouTube ou afins. E, Cá, quer se apresentar rapidinho? rapidinho começou lá, tá descarregando. Prazer, Karine, tô aqui junto com a Jamile. A gente iniciou esse clube e está sendo maravilhoso. Cada edição a gente tem se desafiado cada vez mais. A Jan comentou, né, sobre as duas edições que a gente tem atualmente acontecendo. E a edição do Amor está sendo uma grande surpresa, porque a gente está conhecendo Shakespeare com outros olhos. Ontem a gente teve um encontro incrível, altas risadas. Inclusive, vou subir o material logo, logo. E toda a gravação que a gente fizer aqui ao vivo, eu vou jogar lá no YouTube e mandar o link para vocês. Acho que só não temos a aba, né, tópico da primeira leitura que a gente fez no clube, que foi A Cidade do Sol, porque antes não tinha a função de tópico aqui no Telegram, depois que foi ter. Mas as demais que a gente conseguiu fazer ao longo desse tempo, tá tudo direitinho. E quem se interessar, quiser assinar, pode entrar em contato com a gente, mas também tem link lá no Instagram, tá bom? Acho que é isso. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o livro, sobre o Goethe. Quem não teve a oportunidade de assistir o vídeo conhecendo o Goethe, a gente sabe que a pronúncia desse nome é um pouco complexa. A gente tem a versão em alemão, a em inglês também muda um pouquinho. Aqui no Brasil o pessoal chama de Goethe mesmo, então a gente vai ficar mais ou menos nisso. E ele foi um homem bem inteligente, envolvido com política e questões de guerra também. Ele estava relacionado a pessoas da nobreza, inclusive ele chegou a ser enobrecido posteriormente por causa desse relacionamento que ele teve com Augusto. E por causa desse relacionamento muito próximo, ele chegou a ser chefe de Estado na prática, mesmo que ele nunca tenha ocupado esse cargo. Ele acabou se envolvendo em 2 momentos de guerra, que foi a Revolução Francesa e também se envolveu com a Revolução Americana, porque ele acabou se envolvendo vamos colocar assim, braço armado para as revoluções, né? Condenados e outras pessoas, eles encaminhavam para essas colônias para participar da guerra. Então, ele é considerado um grande estadista, mas ele tinha uma alma muito sensível, era namorador, tá? Então, ele chegou a trocar várias correspondências, teve muitas amantes, teve alguns filhos fora do casamento também, depois de casado.
Até o final da vida, ele tentou casar de novo, 2 vezes. Ele já estava com mais de 70 e poucos anos, continuou tentando casar, não desistiu do amor. E ele era um homem muito, muito, muito inteligente. Ele era um polímata, tinha várias áreas de interesse, escrevia poema, soneto, poesia em geral, gostava de artes, tinha talento para desenho, gostava de música, também tinha talento para música, sabia dançar muito bem, falava vários idiomas, era apaixonado por literatura clássica, grego, romana, adorava arquitetura romana e grega. A viagem que ele chegou a fazer para a Itália mudou a forma como ele via tudo. E naquele momento ele já estava trabalhando no manuscrito de Fausto, né, que é a grande obra da vida dele. E ele levou assim muitos anos com esse manuscrito, porque ele iniciou já com 26 anos e publicou muito tempo depois. E o livro que fez ele ficar famoso como escritor na época foi Os Sofrimentos do Jovem Werther. Ele já tinha publicado alguns poemas, alguns sonetos, muito material, inclusive, para amantes, tá? Tipo, por causa dos casos que ele teve, as inspirações. E ele teve dificuldade em se estabelecer como escritor, porque a família não queria, o pai era contra, queria que ele seguisse na carreira de advogado, só que ele via aquilo ali só como um trabalho, não era a paixão da vida dele. E em um determinado momento ele faz uma segunda tentativa, dá mais certo, a família apoia, aí ele consegue fama, vamos botar assim, relativamente fama, com a publicação dos Sofrimentos de Jovem Werther, aí ele consegue conciliar o direito e o trabalho de escritor. E depois ele acaba se envolvendo com a nobreza, altos círculos, e começa a se envolver com pessoas muito importantes da época, e ele faz muitos contatos, ele começa a ter muito poder nacionalmente, porque, como eu falei, praticamente chefe de Estado ali, sem ser, e mais ou menos isso, só para vocês recapitularem. Então, era um homem muito inteligente, com vários interesses e que curtiu bastante a vida, e ele tecnicamente morreu até com bastante idade para a época, né? A gente vê aí a mortalidade era bem alta, o pessoal não costumava envelhecer, passar assim dos 50, 60 anos, e ele passou tranquilamente e fez amizade com muita gente importante. Até o Shirley, ele chegou a fazer amizade também depois por causa de algumas questões relacionadas à guerra. Mas é isso. Vamos começar já. Não deixem de ver o vídeo que a Ká fez, o vídeo tá aí, lá Coloca aí na na velocidade aba. 2.0, que a minha vida é 2.0, rapidinho vocês. 15 minutos vocês conseguem, já mata metade É do um tempo. vídeo, o vídeo tá com 28 minutos, se eu não me engano, então dá pra gente ter algumas ideias. E a gente vai ver que na obra dele, ele vai trazer muito essa questão autobiográfica. Em Fausto a gente não vai ver isso, muito essa questão autobiográfica, mas a gente vai ver essa paixão dele por mitologia. Ele exagera, assim, põe todo o conhecimento que ele tinha lá, por isso que às vezes as pessoas consideram um livro difícil, porque ele envolve filosofia, envolve a filosofia dos pré-socráticos, Tales de Mileto, tal, e toda a mitologia Ah, grega romana. e eu esqueci de comentar, ele era cientista também, e ele tem algumas teorias e alguns estudos da área das ciências naturais que foi de encontro com os naturalistas da época. Então, assim, ele era muito visionário, ele tinha um olhar Tanto, muito aguçado. tanto que ele cria um livro chamado As Afinidades Eletivas, em que ele transforma o amor numa reação química. E ele faz essa metáfora do amor ser essa reação química mesmo, que alguns compostos têm uma afinidade que quando encontra um outro composto que tem maior afinidade, vai abandonar aquele composto para ir para o de maior afinidade. E assim a gente vê um quarteto amoroso nessa história. Então é bem interessante como ele faz isso. E, enfim, só para a gente linkar com quem estava ontem no clube, a gente fez a leitura de Romeu e Julieta, e em um momento específico a gente fala sobre a rosa deixa de ser rosa se o nome não fosse rosa, algo do tipo, que a gente fala sobre essa expressão do nome, né? O que é o Montecchio? O Montecchio não tem perna, braço diferente, mas o Montecchio é um nome, é só um nome. E a gente falou sobre esse valor da identidade no meio de uma guerra de duas famílias, em que ter esse sobrenome já impunha toda uma tradição, um passado e algo que ligava a rixa dessa família, né? Mas o nome não é algo palpável.
não tem uma expressão em si, um rosto, nada. Mas quando a gente fala de Werther, isso muda. E talvez a gente não consiga ter consciência do tamanho que foi o sofrimento do jovem Werther para a época. E uma analogia a gente poderia fazer com Harry Potter. Pense hoje no fenômeno Harry Potter, de existir turismo ligado a isso, de existir produtos e tal, e transponha isso para o período que o livro foi publicado e a febre que foi. Né? A gente, na nossa primeira reunião, que vai ser daqui a uma semana, acho que é depois da data, cara, a gente manda aqui, mas nossa primeira reunião vai ser a primeira parte do livro. O livro tem livro 1 e livro 2. E vai ser a reunião da parte do livro 1, a gente vai poder discutir com mais calma, mas eu gostei do tradutor que ele trouxe aqui, né? Werther é um nome que diz muito ao dizer pouco, que diz pouco por dizer demais. Werther é o nome da força do nome. Então, aqui é diferente. A gente tem por trás do nome Werther, na época, todo uma caracterização mesmo. Inclusive de roupa, das pessoas usarem as roupas parecidas e tal. Então, foi um grande fenômeno e colocou o Goethe como popstar mesmo. E era a época que a melancolia, esse olhar assim mais enamorado das coisas, era idealizado, né? Então, ele lançar esse livro foi assim, ditar moda. Foi, exatamente. E a gente vai ter um livro que tem uma parte autobiográfica e uma parte biográfica. A gente vai pegar a primeira parte do livro se referindo muito a sentimentos e coisas que o próprio Goethe passou, e a segunda parte do livro de uma outra pessoa, uma pessoa que ele conheceu, chamada Jerusalém, e a gente conversa direitinho na nossa reunião. Eu vou só transmitir aqui a tela para a gente começar a leitura. Para quem nunca participou com a gente, nessa primeira parte, nessa nossa primeira reunião, a gente faz uma leitura ao vivo. Então, para a gente iniciar, dar o start, começa aquele ânimo da leitura, eu leio com vocês o início do livro e a gente comenta um pouco sobre. Aí depois cada um segue sua meta e a gente se encontra no dia programado, enfim, como está lá no calendário. E o chat fica aberto para a gente ir conversando dentro daquela meta sobre as questões relacionadas. E caso tenha alguma questão que você possa considerar um spoiler, a gente só pede para que coloque a marcação de spoiler que existe no Telegram. Em qualquer dúvida, pode perguntar para a gente como fazer isso, tá? Deixa a compra do Bernard Cornwell ali. Vocês conseguem ver a tela? Conseguimos. Tá passando? Sim. Tá. Então, a gente tem aqui, primeiro, uma nota, como se fosse um editor, né? Mas entendo que esse editor é o próprio Goethe, né? Que ele vai tentar trazer uma veracidade das histórias como se ele tivesse reunido cartas mesmo. Esse livro é considerado ter caráter epistolar e confessional, né? Por isso que tem esse tom autobiográfico da primeira parte, principalmente. Então, vamos lá. A edição que eu tô lendo, só para esclarecer, é a da Clássicos da Penguin, tá? Reuni com cuidado e apresento-lhes aqui tudo o que pude encontrar da história do pobre Werther. Sei que vocês me agradecerão por isso. Não se furtem a estimá-lo e admirá-lo por seu caráter e seu espírito. Nem lhe neguem as lágrimas em razão de seu destino. E quanto a você, boa alma, que também sente como ele esse mesmo ímpeto, faça dos sofrimentos dele o teu lenitivo e deixe que este pequeno livro se torne seu amigo, caso, por sino ou por tua própria culpa, você não consiga encontrar outro mais próximo. Fantástico, né? Enfim, então vamos começar a conhecer essa história que esse editor reuniu através de cartas. Então, no início, não nos é apresentado para quem o autor está enviando essas cartas. A gente sabe que o autor é o Werther, mas a gente não sabe ainda para quem está mandando essas cartas, sabe que é um amigo dele, e logo ele vai citar o nome desse amigo. 4 de maio de 1771. Como estou feliz por ter ido embora, mas que coisa o coração humano, meu caro amigo. Afastar-me de ti, de quem eu gosto tanto, de quem eu era inseparável, e ainda assim estar feliz. Sei bem que você me perdoa.
Não terá o destino escolhido a dedo minhas demais relações com o simples propósito de angustiar um coração como o meu? Pobre Leonor, eu não tive culpa, mas eu não tive culpa. O que eu podia fazer se uma paixão começava a se formar naquele pobre coração ao mesmo tempo que me divertiam os caprichos encantadores de sua irmã? Mas será mesmo que eu não tenho alguma culpa? Não terei eu alimentado seus sentimentos? Não terei me deixado encantar por aquelas expressões tão genuínas de sua natureza, que nos fazem rir tantas vezes, por menos risíveis que fossem? Não terei eu, que coisa o ser humano, que fica se queixando de si mesmo. Eu queria, cara amigo, eu te prometo, quero melhorar. Não quero mais ficar ruminando esses poucos infortúnios que o destino nos impõe, como eu sempre fiz. Quero aproveitar o presente e deixar o que passou virar passado. Você tem toda a razão, meu caro. O sofrimento seria muito menor entre as pessoas se elas simplesmente tentassem suportar a indiferença do presente, em vez de empenharem tanto sua imaginação para remoer as lembranças dos infortúnios passados. Sabe Deus por que elas foram feitas assim? Vou dar um pause aqui só para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente leu. Então, a gente vai começar conhecendo quem é esse Werther através do que ele relata estar vivendo para o seu melhor amigo. Então, apesar da gente falar que o narrador ele não é confiável, a partir do momento que você está narrando, não para um público, mas para seu melhor amigo, através de cartas, o que você está sentindo, isso tem uma intimidade muito grande. Então, por mais que possa haver enganos e fantasias no que está sendo escrito, o sentimento é muito real. Você não escreve ao melhor amigo se auto-boicotando e contando mentiras sobre si. Lógico, isso pode existir, pode. Mas quando a gente pensa em um romance epistolar que você está escrevendo para o seu melhor amigo, para conversar sobre coisas que você está sentindo, você encara que ali vai ter uma veracidade dos sentimentos. Então, eu não estou encarando aqui esse narrador como alguém que duvide. Não, tudo que ele deve estar falando aqui está sentindo. Não é que nem, por exemplo, quando a gente lê Dom Casmurro, que aquele narrador está querendo te convencer do que ele acredita. E aí, para te convencer do que ele acredita, ele pode utilizar qualquer subterfúgio. Ou quando a gente pega o Humbert Humbert, aquele narrador de Lolita, que ele quer se inocentar de um crime que ele fez perante aos leitores que são seu júri. Então, existe confiabilidades diferentes. Aqui a gente está no romance epistolar, em formato de cartas, escrito ao melhor amigo. Acho que dá para a gente confiar no que ele escreve aqui. E interessante é que a gente vê que já houve algo de amor aqui. Ele provavelmente fez uma menina se apaixonar enquanto ele estava encantando a irmã dessa menina, essa Leonore, né? Então a gente já pega isso aqui. E ele se questiona, será que eu tenho culpa? Será que eu fiz isso mesmo? Mas olha, a gente não tem que se apegar ao passado, a gente tem que viver o presente, né? A gente sofre menos se assim o for. E a gente vai ver como vai ser a construção do imaginário desse personagem diante dessas crenças que ele diz trazer. Vamos lá. Tá. Diga minha mãe, por favor. Peraí. Só um instantinho, desculpa. Tá certo. Diga à minha mãe, por favor, que resolverei seus assuntos da melhor forma possível e que em breve lhe darei notícias. Fui ter com minha tia, e ela nem de longe se parece com a mulher maldosa de quem nos falavam lá em casa. É uma mulher animada, cheia de vida e com um coração enorme. Expliquei-lhes as reclamações de minha mãe a propósito da parte que lhe caberia na herança e que ainda não lhe havia sido repassada. Ela explicou-me suas razões, deu-me suas justificativas e também as condições sob as quais ela estaria disposta a abrir mão de tudo e até de um pouco mais do que reclamávamos. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, apenas diga à minha mãe que tudo ocorrerá bem. Meu caro, esse pequeno imbróglio me mostrou mais uma vez que os mal-entendidos e a falta de disposição talvez causem mais confusão no mundo do que a malícia e os ardis. A comunicação não efetiva, né? Estes, ao menos, são certamente bem mais raros do que aqueles. No mais, estou muito bem por aqui. A solidão é um bálsamo precioso para o meu coração neste lugar paradisíaco.
E esta época do ano, com o vício e toda a sua exuberância da estação, aquece meu coração tão frequentemente estremecido. Então, você vê que é uma pessoa que sensível, né? Um coração tão frequentemente estremecido, e ele tá ali num momento, a gente vai ver ele entrar numa zona aqui rural, longe da cidade, longe de tudo, que vai só ratificar esses estereótipos do romantismo que a gente tem, desse ligar com a natureza, desses sentimentos envolvidos com a natureza, e como esse ambiente vai mexer com a cabeça dele, tá? Cada árvore, cada cerca viva é um buquê de inflorescências. E dá vontade de virar um besouro para sair voando por cada canto desse oceano de fragrâncias e descobrir nele todo o seu alimento. A cidade em si não tem nada de agradável, ao contrário de seus arredores, de uma beleza natural e indescritível. Então, vocês veem que ele está falando mal da cidade e da paisagem, dessa zona rural, que é o que ele está se encantando. Foi isso que moveu o falecido Conde M a fazer seu jardim no alto de uma dessas tantas colinas que, entrecortando-se dos modos mais belamente variados, vão dando forma aos vales mais adoráveis. O jardim é simples, e logo à sua entrada temos a sensação de que ele não foi planejado apenas por um jardineiro com ciência de seu ofício, mas sim por um coração sensível, desejoso ele mesmo de desfrutar daquele lugar. Em memória do finado, derramei já algumas boas lágrimas no que restou do pequeno caramanchão que um dia foi seu local predileto e que agora é o meu. Em breve me tornarei senhor desse jardim. Estou aqui há poucos dias, mas o jardineiro já se demonstrou atencioso comigo e ele não há de se arrepender disso. Vou dar uma pausa pra gente conversar. Estou aparecendo para vocês? Ou nem? Tá sim, Jã. Tá sim. Tá sim. Pronto. Vocês vão ver que o discurso, as frases, a forma como ele conversa, como ele escreve, é bem floreada, entra dentro daquele estereótipo que a gente vê do romantismo mesmo. E é o que a gente vai enfrentar e encontrar aqui. Se preparem para isso. Hoje de tarde eu estava lendo um sprint, eu não sei quem aqui estava no sprint comigo, mas tinha horas que eu parei para rir e que eu falei com as meninas, gente, olha isso aqui, porque algumas frases são tão enfeitadas, tão assim, que você fica, nossa, isso aqui perde a verossimilhança. Mas eu peço que vocês se desapeguem da nossa realidade crua e que a gente entre nesse sonho que o Werther vai viver aqui. Ele vai descrever um lugar com todas as características mais bonitinhas, fofas, lúdicas, lindas e maravilhosas. E é essa forma que a gente vai encontrar. Tá? É isso que a gente vai encontrar. Alguém quer comentar alguma coisa? Cara, não tenho acesso ao chat, se alguém falou algo ou não. Eu vou dar uma conferida. Um minutinho. Alguém estranhou, se incomodou ou tá conseguindo entrar na curtição? Eu vou tentar me desapegar e entrar, tá, gente? Vou ficar falando no chat todo floreado. Se preparem. Maravilhoso. Já esperávamos. Já, né? Ô, Duda, vamos conversar no chat geral aberto do grupo? Se eu não estiver lá, tudo bem, mas é que como você entrou aqui, talvez você esteja lá no chat geral, só para o pessoal que não tem acesso ao nosso grupo poder ver nossas conversas. A gente vai ter nossas conversas privadas lá, mas vamos, durante as reuniões, tentar conversar lá. Você mandou alguma mensagem, mas eu não consigo acessar agora, senão eu fecho tudo. Jã, posso só fazer uma observação em relação Claro. à tradução? Uhum. Não lembro qual das meninas, não sei se estava aqui, comentou que tinha a mesma edição. A minha é a da editora Estação Liberdade. Estação Liberdade, isso. E aí, a Jã estava lendo aí um parágrafo que ela falou, aliás, eu estou me sentindo bem aqui, nessas terras paradisíacas, a solidão é um bálsamo valioso. A Jã leu, para o meu coração, frequentemente, alguma coisa. Aqui na nossa tradução, ele já está assim, ó, para o meu coração
tão fortemente aquecido pelo fervor juvenil. Eu sei que é bobeira, pode parecer bobeira, mas agora eu fico aqui intrigada de saber qual será a real, porque assim, diz muito sobre o personagem se ele tinha um coração frequentemente, né, de tal forma já dá a entender como que é o jeitão dele, ou se não. Obviamente, isso não vai ser um problema, a gente vai descobrir aqui ao longo da leitura, mas só fazendo essa observação, gente, que eu sempre Eu, fico encapifada. eu Eu não tenho achei como. o original em alemão. Depois eu mando. A gente pode usar um Google Tradutor. É isso que eu falo, eu alguma não tenho coisa. como cotejar o original, mas a sensação que eu tenho quando ele coloca esse juvenil, se não estava lá no original, é uma interpretação do tradutor, entendeu? Para enfatizar que jovens realmente têm um coração muito frívolo. E aí é o tradutor interpretando o que o autor escreveu. Não sei se tá lá, a gente pode checar depois. Ah, não, gente, só preciosismo mesmo. É só comentário que assim. Não, Ainda mas mais quando é no começo, assim, você fala, cara, isso me dá a direção de como é a personalidade que a gente tá construindo desse personagem, né? isso. E porque, deixa eu ver se eu acho aqui como eu marquei. É na primeira carta ainda, então não vai estar A minha difícil de impressão achar. também é um pouquinho diferente. Fala como? Mas deixa eu ler os comentários do pessoal. Tá. O pessoal falou que lindo, já adorei esse início. Eu também adorei, já achei fofo. Alba vai odiar. Alba vai brigar, já tô vendo. Alba gritando lá no grupo. Aí comentaram que já tô conseguindo entender bem esse iniciozinho. Aí, por enquanto, tá lindo. Vamos ver esses floreios, que se não irão incomodar ao longo do texto. Estou gostando bastante, estou conseguindo compreender. Vibes Vitor Hugo, pois é. Eu ainda achei, em questão de romancear, mais que Vitor Hugo, porque Vitor Hugo ainda incrementa com Não, é umas descrições. diferente, gente. É diferente. Aqui o Goethe ele vai se ater às descrições da natureza. Ele não tá nem aí de como é a casa. As descrições são da natureza. Pois é. Assim, eu tô gostando. Eu já gostei de algumas frases que ele soltou, achei frases assim bonitas, algumas reflexões eu também achei É bem um livro para legais. tirar frase para tatuar nas costas. Bem assim, frases bonitas, sabe? Com significados profundos. Mas assim, eu já estava preparada psicologicamente para sabendo que o Werther, ele era um romântico, que ele era puxado pro melodrama, sabe? Só dizer para vocês, a gente vai, se der tempo, a gente vai chegar na carta 22 ou 26 de maio, em que a gente vai... Tudo vai fazer sentido para quem está acompanhando as edições segmentares do clube. Porque a gente releu o Crepúsculo dos Idos, eu comentei com as meninas. A gente leu o Crepúsculo dos Idos e a gente falou muito sobre Nietzsche. E qual era um dos autores preferidos de Nietzsche? Goethe. Eles são na mesma região. Apesar de Nietzsche negar sua origem, se chamar de apátrida, ele é de lá. Né? Então, a influência tem. Duda, seu microfone está aberto. E aí, o discurso que ele vai trazer aqui, na boca do Werther, você tá ouvindo da boca de Nietzsche. Vocês vão ver. A gente vai chegar lá. Mas é muito. E aí, a gente pode mandar, cá, um resuminho, só o pessoal entender o que é esse homem ser a força da vontade. O homem ser força de vontade. Para o pessoal que não participou dos outros, para entenderem o que a gente vai discutir aqui. Olha, eu tenho um compilado no YouTube com uma playlist com várias coisas do Nietzsche aí, depois eu posso divulgar para vocês, que eu mandei pro pessoal do clube. Que assim, precisa aprender Nietzsche do zero. Assiste 1 hora de vídeos, assim, você já vai sair sabendo tudo, ou quase tudo, né? Não vou exagerar. Tem gente aí a vida inteira estudando Nietzsche e não sabe nada de nada ainda. Voltou para a página? Sim! Vamos lá, vou continuar. Minha alma, 10 de maio, estamos no outro dia. O primeiro dia foi 4 de maio. Menos de uma semana depois, já a ansiedade. Ele tá muito sozinho, gente. Tem hora que os intervalos estão ficando cada vez menores das cartas. 10 de maio. Minha alma foi inteiramente tomada por uma serenidade maravilhosa, comparável das doces manhãs da primavera, de que eu gosto de desfrutar com todo o coração. Putz.
Vou ser sincera, eu não acho essa construção bonita. Eu acho que tá exagerado no mel. Vou ler de novo para ver se vocês entendem o que eu quero dizer. É porque tem hora que eu passei raiva. Minha alma foi inteiramente tomada por uma serenidade maravilhosa. Comparável das doces manhãs da primavera, de que eu gosto de desfrutar com todo o coração. Putz, assim, não achei bonita, tá? Só vou para vocês, vai ter mais coisa para frente que eu vou achar exagerado. Mas é muito essa comunhão da natureza o tempo inteiro, fazendo os sentimentos da pessoa mudar. Chuva, eu tô triste. É relâmpago, trovão, tá acontecendo um grande problema, é a hora do plot. O sol amanheceu, tudo tá lindo, tá todo mundo apaixonado. É isso. É isso que a gente vai encontrar. Estou só. E como me alegro com a vida neste lugar criado para almas como a minha. Estou tão... O que é a alma dele? Quem é ele? Que alma é essa? Por que esse lugar é para ele? Guarda isso. Estou tão feliz, meu caro, tão inteiramente imerso na sensação de existir de modo tão tranquilo, que minha arte acaba sofrendo com isso. Tá virando preguiçoso. Neste exato momento, eu não seria capaz de desenhar coisa alguma, nem mesmo um único traço, embora nunca tenha me sentido um pintor tão grandioso quanto agora. Pausa para um esclarecimento. A gente aqui vai pegar um personagem, e todos os personagens do Goethe tá nisso, que tá na nata, na aristocracia ali germânica, tá? É o pessoal nobre, de elite, com muito conhecimento, que sabe muito das coisas e tem muito dinheiro. É o mundo de Goethe. Compara Tolstói, o que ele escreve, para quem tem mais contato com... Às vezes a gente tem mais contato com Tolstói do que Goethe. Então, é isso. É esse mundo que ele vai falar. E para essas pessoas, o trabalho era algo ruim. Trabalho braçal, isso é uma coisa que não é de gente digna, que tem dinheiro mesmo. Né? Então, existe essa visão aqui, que as pessoas nobres e tal eram herdeiras. Sabe aquele sonho de princesa que a gente às vezes cria? Assim, eu queria ser herdeira. Para ficar o dia todo lendo, contemplando a natureza, desenhando e assistindo filme com crítica em cima. Pronto. Porque nem a administração dos bens era com eles. Eles contratavam empregados para administrar então, assim, os bens. Esse é o Werther. Ele tem muito conhecimento, ele sabe muito. Inclusive, a gente vai perceber que ele sabe mais do que as pessoas ao redor. E isso faz as pessoas quererem se aproximar dele, conversar com ele, discutirem com ele, porque ele tem muito conhecimento. E ele tá nessa nata aí, que não mexe uma vírgula. Tanto que ele vai ajudar a mulher a carregar um balde e ele fala isso como, nossa, olha o que eu fiz. Sabe? Não tome antipatia por isso. Porque assim eram essas pessoas dessa época. Então, entendam que esse é o contexto delas e vamos, diante desse contexto, entender os dilemas de pobre menino rico que eles vão viver. Tá bom? Certo? Sigamos. Me perdi. Me perdi, eu estava onde? Neste exato momento, eu não seria capaz de desenhar coisa alguma. Nem mesmo um único traço, embora nunca tenha me sentido um pintor tão grandioso quanto agora. Porque agora está inspirado, natureza, tudo inspira ele. Quando este vale adorável começa a bafejar, olha, nossa, que escolha. Queria ver em muito alemão que foi para que o Goethe quis botar. Olha aí as traduções, gente. Marca essa, bafejar, porque eu sei o que é. Quando este vale adorável começa a bafejar seus alentos ao meu redor, o sol alto repousa na superfície impenetrável da escuridão de minhas matas, e somente alguns poucos raios se insinuam no interior do santuário. Quando deitado em meio à grama alta, à beira de um córrego, e então mais rente à terra, a variedade sem fim das milhares de plantinhas chama minha atenção. Ele vai falar coraçãozinho, plantinha. Eu sei que eu tô falando de um jeito para vocês não gostarem do texto, mas eu só tô chamando atenção ao estilo, tá? Várias vezes ele vai botar diminutivo, que me dá uma agonia, mas a gente vai ter que se acostumar. Vai ter plantinha, coraçãozinho, amorzinho, vai ter, tá? Milhares de plantinhas chamam a minha atenção.
Quando sinto mais perto do meu coração o pulular desse pequeno mundo entre os caules e as formas incontáveis, inescrutáveis dos mais minúsculos vermes e insetos. Gente, ele ama tudo. Tudo que aquilo ali representa, ele tá amando. Essa natureza, esse natural, esse longe da cidade. Não tem nenhuma representação de progresso aqui, tá? Nenhuma, a não ser o próprio conhecimento dele. Então o contraste é gigante. Quando sinto a presença do Todo-Poderoso que nos criou à sua semelhança e sinto o sopro daquele que ama a tudo e a todos, que nos eleva e nos sustenta nos ares de uma alegria sem fim, meu amigo, quando em torno dos meus olhos o mundo começa a se pôr e o céu inteiro e tudo ao meu redor se anime a alma, feita a figura de uma mulher amada, aí então, não raro, suspiro e penso comigo. Ah, se você pudesse dar expressão a isso tudo, se você pudesse insuflar numa folha de papel isso tudo que você vive em ti tão plenamente, tão ardorosamente, de modo que a folha se tornasse espelho de tua alma, assim como tua alma é espelho do Deus infinito. Meu amigo, mas eu sucumbo diante disso. Não resisto à força esplendorosa dessas manifestações. Essa parte é bonita. Peraí, vamos lá. Ele está se conectando muito com Deus, que criou tudo isso. E ele fala que diante dessa beleza e de tudo que ele está vendo, realmente só pode ser algo divino, e que seria impossível para ele tentar reproduzir a imagem e semelhança do que ele está vendo ali, assim como Deus criou eles a imagem e semelhança, nos criou a imagem e semelhança. Então, né, ele traz esse questionamento aqui. Então, essa parte é bonita, tá? Apesar da plantinha, do verminho, enfim, é muito bonita o que ele fala. Posso seguir para a próxima carta e a gente pausa? Vou seguir. 12 de maio, você vê que foi dia 10, agora é dia 12. Não sei se espíritos enganadores andam assombrando essa região ou se é a fantasia ardente e sublime do meu coração que torna tudo ao meu redor tão paradisíaco. Pouco antes de chegar ao vilarejo, há uma fonte que me atrai com que, por encanto, assim como a fonte de Melusina e suas irmãs. Aqui uma referência mitológica. Você vai descendo a encosta de um pequeno morro até se ver diante de uma arcada. Goethe te coloca lá, tá? Essa descrição da natureza, você consegue caminhar com ele, porque não é só estática de você estar ali parado num lugar descrevendo um desenho, tá? Aqui você está caminhando com ele está dando movimento à descrição dele. Ele vai falar passos, quilômetros, sei lá tudo. Dali são mais pelo menos 20 degraus até o fundo da gruta, onde a mais límpida das águas brota na parte de cima. Dali são mais pelo menos 20 degraus até o fundo da gruta, onde a mais límpida das águas brota do mármore bruto. A murada baixa, que cerca a entrada na parte de cima, as árvores altas que cobrem todo o entorno, o frescor do local. Isso tudo tem algo que fascina e horripila. Realmente parece algo muito mágico, né? Existem locais, e quanto mais próximo à natureza a gente, por vezes, encontra isso, parece algo mágico pra gente. Não passa um dia sequer sem ficar sentado ali por pelo menos 1 hora. Vejo então as moças do vilarejo que vêm buscar água, a tarefa mais inofensiva e a mais necessária, que em outros tempos era levada a cabo pelas próprias filhas dos reis. Agora eles não fazem mais isso, né? Agora eles não fazem mais isso. Eles são nobres. Quando eu me sento nesse lugar, os ares patriarcais parecem ganhar vida ao meu redor. Aqui estão falando dos patriarcas, tá? Da Bíblia. Quando eu sento nesse lugar, os ares patriarcais. Então, é algo bem bucólico, bem antigo. É um local que não tem nada de progresso. Esquece o progresso. Tá fora disso. Quando eu me sinto nesse local, os ares patriarcais parecem ganhar vida ao meu redor. E eu vivo de novo um modo como eles todos, os antigos patriarcas, costumavam conhecer e cortejar as moças à beira das fontes. Mas revivo também o modo como os espíritos benfazejos paravam em volta das fontes dos olhos d'água. Ponto, lindo, né? Mas é namorador. Você vê que ele começa uma carta falando que ele estava dando em cima de uma outra menina, mas talvez ele tenha influenciado também a irmã a se apaixonar.
Ele fala que ele tá aqui vendo as meninas pegar água, ainda assim tá cortejando elas. Então ele tem esse jeito de ser, né? Como a Ká falou. Ah, só não é capaz de sentir o que estou sentindo aquele que nunca matou sua sede com o frescor das águas de uma fonte depois de uma caminhada fatigante no dia de verão. É bonito, é bem bonito. Vou voltar aqui. E aí? Esse movimento de escrita eu achei bem legal e me lembrou muito Nabokov, né? A cena da escada, a bendita cena da escada. Não só a cena da escada, a cena da estrada, da viagem. É muito bonito. Você não fica parado numa descrição, numa sala dentro. Você caminha pelo universo ali e tal. A cena toda tem muito movimento. É muito Homero, né? Homero tem muito movimento. A gente já conversou sobre isso. Sobre o jogo de câmera. E o próprio Tolstói também tem movimento. Ele tem também uma sensualidade, né? Muita, Cláudia. É isso que eu falo. Namorador, gente, namorador. É o jeito dele de ser. Ele tá falando bonitinho ali, mas ele tá assim, ó. Que bonitas, que belas. Minha boca ele é safado. Minha boca tá aqui cheia de água. A sensação quando eu leio é isso, que ele tá com a boca assim, ó. Tá? Por tudo. É um prazer, assim, em tudo. Dá a sensação mesmo. Perfeito. Alguém apaixonado. Né? Tem gente que é assim, apaixonado. Tudo que faz, tudo que vê, gera esse apelo. Então, e eu me lembrei que hoje eu li uma parte do Dom Casmurro, que eu estou relendo depois de mais de 30 anos, e as descrições do Bentinho, naquele começo da paquera com a Capitu, o jeito dela olhar, o toque das mãos, nossa, é igualzinho. Sabe quando você tem a impressão que o Machado bebeu dessa fonte? É a mesma coisa. Só que mais moderninho do século XIX, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vou ler os comentários rapidinhos. Isso, lê aí. Então, o pessoal falou que tá só de olho ali nessa questão das descrições, né? Aí a Isabela chegou a questionar a gente mais que Vitor Hugo, mas ela comentou que natureza ela gosta. E Nietzsche de novo. Pois é, gente, não foi por acaso que Nietzsche estava... Na verdade foi, mas a gente finge que a gente pensou tudo. Não, Jamile, o destino. No caso, o acaso não foi a gente, foi o destino. Você, com os fados. Gente, a gente é danada pra fazer isso. Enfim. Aí a Alba falou assim, viu? Não sou só eu que passo raiva com esses floreios. É porque não é apenas o floreio, é que tem um olhar romanceado sobre a vida que às vezes parece brega. A gente... É o seguinte, existe a flor, que já é um objeto que a gente pode romancear. Existe as pétalas. Existe o caule espinhoso. E existe o bulbo da flor, aquilo tá lá no meio, é onde a gente tá. A gente tá aqui no Sofrimento Jovem Werther, é uma obra que inaugura o romance, o romântico trágico, assim, praticamente para o mundo. Talvez tenha outras obras, tenha tal, mas quem ficou, quem marcou. Então, é isso. Prepara a insulina, corta o doce do restante da dieta, porque aqui vai ser meloso. É isso. Não tem jeito. Tá? Aí a Tá falou que ela acha que vai amar esse livro, que ela adora os floreios, embora tenha saído um pouco traumatizada dos floreios dos Os Miseráveis, mas é bom saber que é diferente, né? É um pouquinho diferente. E, assim, quando a gente compreende que vai ser dessa forma, eu acho que a experiência se torna mais leve. É isso. Né? É isso que eu tô querendo trazer para vocês. E a ideia, um pouco da discussão de hoje, é vocês se familiarizarem com o que vocês vão encontrar. Porque é aquela coisa, a Morgana que fala isso, tipo, cria unicórnios, mas não cria expectativas. Então vamos entrar na expectativa do que a gente vai encontrar real aqui. A Ivy falou assim, tamo junto, começa a me dar uma preguiça essa floreação toda. É proposital, né, gente? Vai ser isso. Aí a Maria Eduarda falou assim, bem vibe adolescente, da minha época do Tumblr. Pois é, te romantizando assim tudo, sabe? A Ivy falou assim, nossa, eu super queria ser herdeira. Aí a Maria, a minha alma foi inteiramente tomada por uma senilidade maravilhosa.
Aqui para mim está assim. Começou. Um maravilhoso contentamento invadiu toda a minha alma. Gostei mais dessa forma. Ficou talvez menos doce, né? Vamos botar assim. Aí elas começaram a conversar um pouquinho sobre as traduções, né? Aí a Alba falou assim: estão aqui conversando sobre as traduções. Tem bastante comentário sobre isso, que tá diferente. Mandaram algumas fotos, inclusive. E temos uma problemática aqui, né? Porque uma edição parece que não tem 12 de maio. Juntou com o 10. 10 de maio tá 10 e 12. Aí o negócio ficou complicado. Sabe? Finalzinho ali do 10, ele inicia o 12, só que sem essa separação. Entendi. Dá a entender que é tudo a mesma coisa, né? Tudo dia 10. Mas assim, eu não sei como é que tá no original, mas eu acho que essa frequência de cartas é importantíssima pra gente entender o que ele tá vivendo. Cara, ele tá muito sozinho. Vocês vão ver. Exatamente. Ele tá muito sozinho. E acho isso importante, entender como ele se sente solitário ali. E a minha pergunta vai ser para vocês, para vocês fazendo aí, ele se sente solitário porque ele não se conecta mais com as outras pessoas da classe dele. A gente vai ver isso. Ou ele se sente solitário porque ele se acha muito acima das pessoas para conseguir manter uma relação ali. Da classe dele, tá? As outras pessoas de classe inferior, ele vai romantizar, idealizar o que são as pessoas da classe inferior dele. Ele vai fazer um jogo Tolstói aqui. Pra quem leu Tolstói sabe o que ele faz, né? Eita. Tá, vamos lá. O último comentário, né? A Alba falou assim: eu que julguei o meu, vem o Werther. Ih, filha, você vai ver aqui. O menino já... Ele vai falar de várias paixões. O tempo inteiro. E o que a Cláudia falou marca. Tem um negócio sedutor aqui, e isso parece algo do Goethe. Porque o tempo todo... Quando eu li Afinidades Eletivas, eu não terminei, tá? Faltam 100 páginas há 4 meses. Eu falei isso da hora. Mas você sente isso também. O tempo todo é um jogo de sedução. Um jogo de sedução o tempo inteiro de todos os personagens. Só que não é, gente, o jogo de sedução que você pega nos livros contemporâneos de hoje. Não é um negócio espírito. Você tem que estar ligado pra pegar, sabe? Deixa eu só finalizar com o último comentário aqui maravilhoso da Alba, né? E me falou assim: eu tô esperando chegar uma ama e um Frei nessa leitura, né? Pra fazer a besteira. Aí a Alba, maravilhosamente, eu acho que esse vai fazer caquinha sozinho. É isso. Eu adoro quando o principal ele é o próprio inimigo de si mesmo, né? Tipo, você é insuportável sozinho, meu amigo. É sobre isso. Vamos voltar aqui. Apareceu a imagem? Sim. Pronto. Cara, o cara tá muito entediado. Mas ele quer mostrar que ele não tá. Tá? Vou seguir aqui. Você quer saber... 13 de maio. Você quer saber se deve ou não me enviar meus livros? Claro, eu te peço, pelo amor de Deus, que me mantenha longe deles. Não quero mais ser guiado, encorajado, incitado. Este coração já ferve suficiente por si mesmo. Olha quem é esse cara. Precisa de canções que me acalentem. E estas eu encontro em abundância no meu Homero. Sabe que Homero é um poema cantado, né? Sabe quantas vezes tenho de dar alento ao meu sangue revolto até que ele se acalme? Você nunca há de ter visto nada tão desigual e tão instável como este coração. Marca isto! Ele já falou quem ele é. Mas, meu caro, será que preciso dizer isso justo para ti? Que por mais de uma vez já arcou com o peso de me ver variar da fleuma aos excessos mais sanguíneos, da doce melancolia à paixão mais avassaladora? Marca 13 de maio, gente, por favor. Aqui tá falando o que a gente vai encontrar e quem é Werther. Cuida do meu coraçãozinho. Aqui, ó, o Zinho. Eu falei que ia ter coraçãozinho. Cuida do meu coraçãozinho. Tá parecendo Dostoiévski, tudo no diminutivo. Putz, eu tenho agonia de diminutivo. Gente, eu lido com paciente oncológico, né? E eu vejo muita gente falando assim, não, é só uma doençazinha. Cara, não faz assim. Essa coisa se conversa na pediatria. Não é com adulto. Enfim. Cuido do meu coraçãozinho, como de uma criança enferma, satisfazendo-lhe todas as vontades. Só não conte isso a ninguém. A quem possa me levar a mal por isso. Tô levando. Sorry, Werther.
tô levando a mal, tá? Enfim, a sensação é que eu tenho que, assim, ele vai passar por um perrengue chique e ele é um pobre menino rico. Eu sei que eu não devia direcionar vocês a pensar assim dele, mas eu tô sendo sincera, a minha sensação que eu vejo aqui do Vértice, sabe? Mas é o meio ali que o Goethe estava, então ele vai colocar os dramas dessas pessoas que não tem muito o que pensar, uma cabeça muito ociosa. Ele vai falar aqui, para quem não tem muito drama para pensar como sobreviver, que tipo de angústia que vem, sabe? Enfim, vamos lá. 15 de maio. As pessoas... Agora vem a parte de ele virar Tolstói. Quer dizer, Tolstói copiar ele. As pessoas simples do vilarejo já me conhecem e parecem gostar de mim, sobretudo as crianças. Como me aproximei delas logo de início, perguntando-lhes gentilmente sobre isso e aquilo, algumas delas acharam que eu estava de brincadeira e acabaram me dispensando de modo um tanto grosseiro, porque um nobre vindo falar com crianças da ralé, tá? Mas eu não me deixei abalar, apenas senti na carne o que já havia percebido algumas outras vezes. Pessoas de classes mais altas vão sempre se manter friamente distantes do povo mais simples, como se acreditassem perder algo com a aproximação. Claro que há também aqueles bobocas levianos e maldosos que dão a impressão de querer se aproximar das classes mais baixas, mas o fazem apenas para que o povo pobre se sinta ainda mais vulnerável diante de sua arrogância. Sei bem que não somos e nem podemos ser todos iguais, mas sou da opinião de que aquele que, para manter o respeito, julga necessário se distanciar da chamada arraia miúda, é tão desprezível quanto um covarde que se esconde de seu inimigo por ter medo de ser vencido. Um dia desses, fui até a fonte e encontrei uma jovem criada, que havia repousado seu pote de água no primeiro degrau ao pé da escada, e olhava à sua volta para ver se alguma de suas colegas não vinha ajudá-la a colocar o pote de volta sobre a cabeça. Olha que situação! Realmente a moça está em perigo. Desci até a fonte e olhei para ela. Posso lhe ajudar, moça? Perguntei. Ela foi corando. Mas, meu senhor, disse ela, não me custa nada. Ela ajeitou a rodilha de pano na cabeça e eu a ajudei. Ela agradeceu e subiu a escada acima. Ninguém tira de mim que ele estava paquerando. Para mim, não foi só uma ajuda das classes inferiores e que ele foi lá como um nobre e fez um trabalho pesado de botar um balde de água na cabeça da moça que ia levar, carregando na cabeça o balde de água. Para mim, era uma paquera, tá? Sou eu aqui. Ele já estava até de olho nas meninas trabalhando. Sou eu aqui super interpretando e já conhecendo quem é Werther, julgando o que ele quis fazer, tá? Sorry. Deixa eu ver, 7 de maio. 7 de maio é grande. Mas vou seguir, a gente para no meio. 17 de maio. Conheci pessoas de todo tipo por aqui. Mas companhia, de fato, eu ainda não encontrei. É aqui que eu quero que vocês pensem. Por que ele está se sentindo tão solitário aqui? Se é porque realmente ele não se conecta mais com as pessoas, porque ele acha todas frívolas, as pessoas nobres, ou se é porque ele é muito superior. Eu não sei ainda, tá? Não tenho resposta, não. É uma coisa que eu marquei para tentar entender ao longo do texto. Não sei o que há em mim que parece atrair as pessoas. Que é isso, ele é muito inteligente, gente. É assim, é o Fausto, tá? O Fausto, ele é isso, ele é muito inteligente. Não sei o que há em mim que parece atrair as pessoas. Algumas delas simpatizam comigo e acabam se apegando a mim de modo que sempre me dói um pouco quando nossos caminhos têm de se separar depois de certo tempo. Se você me perguntar como são as pessoas daqui, só o que posso te responder é como em qualquer outro lugar. O ser humano tem mesmo algo de uniforme. A maioria das pessoas passa grande parte do seu tempo se esforçando para viver. E o pouco tempo de liberdade que lhes sobra causa tamanha angústia que elas fazem de tudo para se livrar dele. Ó, destinação humana. Tá, aqui ele está tendo a visão dele, né? Como nobre, né? Porque para as pessoas que precisam realmente se esforçar para viver, pouco tempo há de liberdade para ele poder julgar isso. Então, ele está com o olhar da classe que lhe pertence, tá? Mas que gente boa essa daqui. E quando eu, às vezes, nem mais me dou conta de mim, quando, às vezes, partilho com eles daquelas alegrias que ainda se concedem às pessoas, como a de ficar se divertindo de modo solto e espontâneo ao redor de uma mesa bem servida, de organizar oportunamente um passeio,
uma dança ou algo semelhante. Ah, como isso me faz bem. Olha, Werther, isso também me faria muito bem. Se eu tivesse que me preocupar a vida, por isso, como me divertir ao redor de uma mesa bem servida, organizar passeios, realmente a vida é muito boa. A gente é muito boa ao redor de mim. Só não posso me lembrar, então, das várias outras forças que me habitam e que, por estar em desuso, vão apodrecendo e tenho de ir ocultando cuidadosamente. Como isso me aperta o coração, mas, claro, sem compreender o destino de cada um de nós. Porque é minha amiga de juventude. Não, perdão. Por que é que minha amiga de juventude não está mais aqui? E por que eu a conheci? Eu responderia a mim mesmo: você é um tolo, você está em busca de algo que não pode ser encontrado neste mundo. Marca isso. Ele está em busca de algo que não pode ser encontrado neste mundo. Mas eu a tive ao meu lado, senti aquele coração, aquela alma imensa, em cuja presença eu tinha a impressão de ser mais do que eu era, simplesmente porque eu era tudo o que podia ser. Meu bom Deus, terei eu então deixado de me valer de uma única de minhas forças sequer? Terei eu sido incapaz de revelar-lhe totalmente a sensação maravilhosa com a qual meu coração procura compreender a natureza? Não terá nossa relação ter sido uma trama sem fim dos mais refinados sentimentos, dos mais impetuosos arroubos, cujas variações, mesmo beirando a indelicadeza, eram sempre marcadas com o selo do gênio? E agora, os anos a mais que ela tinha levaram-na antes para o túmulo do que a mim. Aqui eu subentendi que ele teve um relacionamento com a mulher mais velha, tá? Enfim, isso aconteceu muito com Goethe. Então, como essa primeira parte é autobiográfica, aqui eu acho que está se referindo a isso. Nunca esquecerei dela. Você vê como o tempo todo está relacionado à paixão, à mulher e tal. Nunca esquecerei dela, nem da sua firmeza de espírito, nem de sua prodigiosa paciência. Alguns dias cruzei com um jovem rapaz muito espontâneo e de feição bastante feliz, recém-saído da universidade. Não se presumia exatamente sábio, mas achava que sabia mais do que os outros. Havia de ser também aplicado, como logo pude perceber, enfim, tinha algum conhecimento das coisas. Assim que ele soube que eu costumava desenhar e que sabia grego, 2 sensações meteóricas por aqui, ou seja, todo mundo popstar, admirava ele por saber dessas coisas. E Goethe sabia desenhar e sabia grego. Isso. 2 sensações meteóricas por aqui. O rapaz se dirigiu a mim e começou a desfilar todo o seu saber, de Beethoven ao Wood, de Depin, de Winckelmann, assegurando-me que já havia lido toda a primeira parte da história de Souzé, sei que é ninguém, tá, gente? E que seria o possuidor de um manuscrito de Heine sobre o estudo da antiguidade. Deixei-o falar à vontade. Conheci também o superintendente responsável pela administração geral da região. Uma pessoa generosa e leal. Um bom homem. Dizem que é uma alegria vê-lo na companhia de seus filhos e que contam 9 ao todo. Mas é de sua filha mais velha que mais costumam falar. Sabia que ele... Enfim. Ele já me convidou para ir à sua casa e devo visitá-lo nos próximos dias. Moram numa residência de caça do príncipe, a cerca de 1h30 daqui, para onde obteve a permissão de se mudar depois que a esposa faleceu. Uma vez que a permanência em sua antiga residência oficial aqui na cidade trazia-lhe muito sofrimento. Além disso, acabei cruzando ainda com alguns indivíduos que são versões falseadas dos seus originais, nos quais tudo me parece insuportável, mas nada mais intolerável do que suas demonstrações de amizade. Até mais, meu caro. Acho que você vai gostar dessa carta, ela é toda objetiva e factual. Então, o que tem nessa carta? Ninguém apetece ler a ele. As pessoas ali ao redor não se conectam com ele. Na verdade, ele não se conecta a essas pessoas, tá? Porque ele fez uma lista ali de pessoas com que ele não desenvolveu nada. E segue a minha pergunta, que eu ainda não tenho resposta. Por que é que Werther se sente assim? É porque ele se acha superior ou porque ele acha as pessoas frívolas? Tá? Eu não consegui entender ainda, e eu tô no dia 26 de maio ainda, então não tem como eu saber. Mas eu vou só ler para vocês a carta 22, para a gente voltar a ler os comentários e finalizar, porque essa é uma carta
que a gente vai entender o que esse ambiente, o que essa sensação, o que esse isolamento tá levando aos sentimentos dele. Porque até então ele tá contemplativo. Ele tá achando entediante, mas lindo. Na verdade, ele nem fala de tédio. Ele não quer mostrar que tem tédio, mas ele demonstra através das pessoas que estão ali, né? Dessa relação dele com as pessoas. E a gente vai ver para onde está indo essa cabeça dele, a melancolia que está chegando nessa carta no dia 22. Eu acho que é essa, tá, gente? Mas eu vou ler do 22. Peraí. 22 de maio. A ideia de que a vida do ser humano... Essa carta é toda filosófica, tá? Então, vai com calma nela. A ideia de que a vida do ser humano seja apenas um sonho já foi cogitada por outros antes. E é uma sensação que também há muito me acompanha. Opa! Quando penso nas limitações que aprisionam a capacidade de ação e de investigação do ser humano, quando percebo que todos os nossos atos não cumprem senão o objetivo de satisfazer uma série de necessidades que, em si mesmas, não têm sentido algum, a não ser de prolongar nossa pobre existência. Opa! Oxi, o que está acontecendo? Vocês sentiram a mudança de discurso? Sentiram? E quando vejo que toda a contemporização de certas questões que nos mobilizam não passa de mera resignação sonhadora, pois não fazemos mais que enfeitar as paredes de nossas próprias prisão com ilustrações coloridas e perspectivas lúcidas. Cara, é esse cara que estava abraçando o vermezinho na terra, adorando tudo, falando que Deus Criador estava presente ali? Quando me dou conta disso tudo, o Wilhelm é o cara, tá o amigo dele. A gente tem o nome dele agora. Simplesmente me calo. Eu me volto para mim mesmo e descubro o mundo. O mundo tá nele. Tá, pega aqui umas pistas pra gente tentar definir esse personagem, tá? Que pessoa centrada desse que quando se volta para mim descobre que o mundo tá em si. Julguei aqui, tá? Mas um mundo que é feito mais de pressentimentos e desejos obscuros do que de demonstrações e de força viva. Olha quem é ele. Ele falou que ele voltou para si, que ele é o mundo. E que mundo é esse? Desejos obscuros do que de demonstrações de força viva. Rapaz, para mim é que ele se contradiziu de tudo que ele falou antes. Aí, então, tudo passeia diante de meus sentimentos e, mergulhado nesse mundo, sorrio e sigo sonhando. A ideia de que as crianças não saibam o porquê de suas vontades é consensual entre todos os professores e preceptores mais bem instruídos. Mas pensar que, como as crianças, também os adultos andam cambaios por este mundo, não saibam de onde vêm nem para onde vão, não ajam segundo propósitos genuínos e como as crianças também só se deixem guiar por biscoitos, bolinhos e varas de marmelo. Nisso ninguém gosta muito de acreditar, por mais que pareça tão evidente. Tipo, ele tá, gente, entrando numa crise existencial aqui, tá? Não é do movimento existencialista da literatura, mas aqui é uma crise, tipo, qual o sentido de todo dia acordar e fazer a mesma coisa? Por quê? Eu tô fazendo isso pra quê? Tô só marcando pontinho e xizinho na vida, sabe? Ele tá começando a questionar isso aqui. Não me importa em te dar razão, já antecipando aqui o que você haveria de me dizer a esse respeito. As pessoas mais felizes são mesmo aquelas que, como as crianças, vivem sempre um dia de cada vez. Arrastam consigo suas bonecas de um lado para outro, vestindo-as, despindo-as continuamente. E ficam rondando aquela respeitável gaveta de armário, onde a mamãe costuma guardar os doces, e quando, por fim, logram obter o que mais tanto desejam, regalam-se de boca cheia e dizem, mais. Estas são criaturas felizes, mas também são felizes aqueles que dão títulos gloriosos às suas lumpesinagens, ou até mesmo aos seus arroubos passionais, tomando-os por grandes feitos, como se eles de fato contribuíssem para a salvação e o bem-estar de toda a humanidade. Feliz daquele que é capaz de ser assim. No entanto, aquele que reconhece com humildade onde isso tudo vai dar, aquele que enxerga o modo conformado com que cada cidadão que anda de bem com a vida cuida de seu jardim até transformá-lo num pequeno paraíso e percebe que também o indivíduo infeliz, por mais exalto que esteja, continua insistindo em carregar seu fardo.
todos igualmente interessados em vislumbrar a luz deste sol por pelo menos mais um minuto. Este sim fica calado, constrói também seu mundo e a partir de si mesmo, seu mundo a partir de si mesmo e é feliz, simplesmente porque é um ser humano. Resumindo, o que ele está falando? O que o amigo dele vai falar? Que as pessoas que desejam as coisas simples, como as crianças, um docinho, algo a mais que a deixe feliz, como as pessoas que desejam grandes feitos, algo gloriosos que elas vão escrever na história, ou pessoas que, mesmo em sofrimento, encontram a razão para viver, descobrem a felicidade nas mais diversas coisas. E seguindo sobre as pessoas. E então, apesar de todas as limitações de sua condição, ele ainda continua alimentando em seu peito doce sensação de liberdade, bem como a ideia de que pode deixar essa prisão assim que quiser. Ponto. Tá? No peito, além de... Ele tá colocando aqui palavras do amigo dele que responderiam, mas obviamente com a interpretação dele também. Porque ele fala que essas pessoas felizes, apesar de todas as limitações de sua condição, ainda alimentam no seu peito, mesmo as que sofrem, né, as que estão em sofrimento, a doce sensação de liberdade. Por quê? Porque elas podem devolver o bilhete e ir embora desse mundo. Podem deixar a prisão em que vive assim que quiser. Essa é a primeira manifestação da ideia dele de acabar com a própria vida. Tá? Pega isso aqui, marca, bota a flag aqui, pra gente ler depois de novo. Vou repetir. E então, apesar de todas as limitações de sua condição, sofrimento, dor, o que seja, ela ainda continua alimentando o seu peito a doce sensação de liberdade, bem como a ideia de que pode deixar essa prisão assim que quiser. A falsa ilusão, no meu julgamento aqui, de que tem comando com sua própria vida, inclusive com o seu fim. Tá? Parei. Vamos conversar. Opa. E aí? Vou ler os comentários aqui, um minutinho. A questão de ter pulado, né, do 12 em algumas edições. Aí... Mas eu acho que no fim, gente, isso não vai mudar muita coisa, sabe? Enfim, eu gosto da ideia de ver ali os números das cartas e mostrar a intensidade, porque, não sei se vocês perceberam, ele pula do dia 15 pro dia 22. Passou uma semana. E eu fiquei pensando, o que aconteceu nessa uma semana para ele mudar de discurso? Porque, para mim, a carta 22 é um marco que muda o discurso. Putz, então, né? Porque, perdão, eu ia comentar que a gente vê a crescente da ansiedade dele, né? Mandando cartas uma atrás da outra praticamente. Aí, de repente, ele fica mais de uma semana sem mandar nada. Aí, quando ele manda, o tom já é outro. E eu fico pensando aqui é o seguinte. Eu falei para vocês confiarem no personagem. Então, assim, no que ele descreve, no que ele tá falando ali, confie. Porém, quando a gente fala de um romance epistolar, tem coisas que aconteceram que não estão descritas. Porque não é um narrador ali acompanhando o dia a dia, tá? Então, tem coisas que acontecem que a gente vai ter que imaginar aqui. Então, algo aconteceu aí nesse período. Sim, tem como preencher algumas lacunas com a nossa própria imaginação, o que a gente sente, né? O que a gente vai pescando também de pistas, vamos botar assim. Aí o pessoal tava zoando ele, né? Falando pobre menino rico de tantos amores. A Isa falou que essa parte do satisfazer as vontades já irritou. Aí a Ana Paula tinha comentado que em Eneida também tem alguns diminutivos. Aí a gente comentou que na minha edição da Marta não tem, mas da 34 parece que tem. Eu não lembro, não. Eu tô em 34, eu não tô lembrando, não. Eu acho feio pôr no texto. Eu não sei se você esteja falando com uma criança ou seja a voz de uma criança. Eu acho feio. Olha que os russos gostam, hein? Eu acho feio. Quando o Dostoiévski faz isso, eu pulo 5 vezes. A Maria Eduarda falou que pareceu paquera mesmo. Aí, Alba, já vem Jamile com as malícias. Eu achando um moço bonzinho. Tadinha de Alba, gente. Ai, gente, ontem Alba descobrindo as piadas de Shakespeare. Chocada. Olha, você vai estar pro gente do da Renascença? Você vai estar?
porque a gente vai ler Decamerão. E aí você vai ver o que é sentido único pesado. Então, aí a Maria Eduarda falou assim, ele é muito autossuficiente, né? A Alba, se Será fosse que eu... ele é? Ele acha que ele é, mas ele não é. Ele tenta passar essa imagem, né? A Alba falou que se ela tivesse recebendo essas cartas, ela tinha mandado a resposta com contato do terapeuta. Ai. A Sara falou que eu acho que é um pouco dos dois, superioridade e pensamento sobre frivolidade. Aí, Ivy, me vem um pouco a sensação de se sentir um peixe fora d'água, de não achar seu lugar no mundo. Ele tá um peixe fora d'água. Mas quando você sente o peixe fora d'água, por que que é? Por quê? Existem vários motivos. Essa é a minha questão. Aí a Maria Eduarda comentou assim, aqueles dias de bad, um pouco solitário, acabou o ansiolítico. Ai, gente. Aí a Ivy comentou assim, nas expressões atuais seria algo do tipo falta de propósito, será? Tá faltando uma pia de louça, uns problemas na vida para ele se sentir útil? Talvez, ociosidade, né? Tá ali sem fazer nada e a condição dele não permite que ele faça muita coisa, porque a classe dele não trabalha, a classe dele não tem muito hobby. E afinidades eletivas, o que eles se focam ali para poder passar o tempo é como vamos organizar esse jardim. Ai, vamos botar qual florzinha aqui, tá? Não, muda para cá, põe o jardinzinho para cá. É assim, a discussão deles. Jane Alcin montando peça em Misfit Park, porque o povo não tinha o que fazer. Entendeu? É isso que eles ocupavam o tempo. Problematizando uma peça inocente. Me chama inocente, não. Mas problematizando uma peça. Né? Aí a Maria Eduarda falou assim, é meio que tão... qualquer coisa vai avisando... Não entendi, desculpa. É meio que qualquer coisa vai avisando. Sim. E a Alba comenta assim, vou estar assim, não largo mais vocês. Obrigada. Gente, eu acho que compreendendo que vai ser esse tom melancólico, esse floreado, essa dramatização das coisas. É que não vai dar tempo para ler, mas assim, leiam do dia 26. Deixa eu marcar aqui, porque eu escrevi tanto no dia 26. Puta, que é que eu mais tá escrito. Eu vou deixar umas perguntas aqui para vocês. O que seria um ser humano que vive de vontade? E como seria uma sociedade guiada apenas pelo desejo? E ele conclui até por que não dá para ser assim. Mas aqui eu estou vendo Nietzsche falando na carta 26. Sim, exatamente. Esses questionamentos, essas dúvidas e até as próprias respostas que a gente vai ter é muito Nietzsche. Muito. Ele tem uma... Eu vou mandar um para vocês verem, porque eu falei assim na hora, cara, eu sei que ele gostava do Goethe, mas o Nietzsche gostava do Goethe. Eu sei disso, a gente leu isso. Mas deixa eu ver aqui quanto que era. Aí tem uma obra que é o Shakespeare falando o Nietzsche, Shakespeare, Nietzsche falando, não, Goethe falando da vida dele, de 1750 a 1750, que o Nietzsche falou que é a melhor obra que ele já leu na vida. Aí você vê o tanto de, né, idolatria, sei lá, adoração que ele tinha pelo Goethe, né? É isso, né? Vamos ver o nosso niilista que se diz não niilista. Porque aqui vocês vão ver, né? O que adianta fazer tudo isso, acordar e tal? Não, é um traço de niilismo que vai surgindo. Eu escrevi aqui, niilismo, quando surgiu o niilismo? Posso chamar de niilismo? Escrevi exatamente essas coisas aqui. Mas o sentimento é esse. Mas o Nietzsche não era niilista. Só anotando para vocês. Nietzsche, não, ele era ao inverso do niilismo. As pessoas confundem. Eu me confundia, eu achava que ele era. Você perguntou quando surge, né? A primeira vez, pelo menos na literatura que eu lembro, foi com Pais e Filhos de Turgenev, né? Mas eu não lembro o ano do Bazarov lá. Não lembro o ano. Boa pergunta. Deixa eu googar aqui. E eu não sei se... Acho que é depois de 1840.
Então, pouco aqui não depois. tinha ainda não tinha ainda não. Mas eu botei Não. um A gente tem um anarquismo aqui. protótipo, vamos ver um Eu botei protótipo. assim, ó, niilismo, já existia essa expressão, eu botei exatamente isso escrito aqui ao redor, na hora que eu tava lendo. Mas o sentimento é esse, que ele... Mas é muito complicado você chamar alguém de niilista em que ele tá no meio de uma melancolia e depressão. Todo deprimido é niilista, tá? Então, eu não sei se isso o Werther é assim o tempo inteiro, ele tá assim por alguma circunstância. Eu não sei, não li o livro. Tô lendo com vocês. Ele acabou de perder um amor, né? Eu só li até a 26 de maio e pra hoje, pronto. Vamos ver. Tem mais Certo? uns Vamos comentários. Tem mais uns termina de comentários ler o aqui, comentário. rapidinho. Tá. A Isa falou assim, 2 páginas atrás, a solidão é um bálsamo precioso para o meu coração neste lugar paradisíaco. Agora, nesse final, sobre se libertar da prisão. E em pouco tempo, me faz pensar que essa melancolia já estava ali, mas a empolgação do lugar novo que mascarou esses sentimentos. Talvez, né? Boa. Esses picos de tristeza, alegria. Boa. Aí a Valéria Boa. soltou. Seria niilismo esse vazio dele? Questionamento. Pois é. Então. Não estamos sozinhos nesse sentimento. Aí Isa, esse livro é um prato cheio pra você, tá? Aí a Alba botou assim, eu sei como vai ser o final, já peguei spoiler, pra mim vai ser delicado, pois o mesmo aconteceu na minha família. Meu Deus, vamos descobrir, calma. Mas é delicado mesmo. Eu não sei o final. O tema todo mundo sabe que vai acontecer aqui. Eu não vou falar, mas todo mundo sabe. Eu não sei, eu não peguei spoiler não, calma que eu provavelmente semana que vem eu vou pegar, mas eu ainda não peguei. Eu só sei que ia ser assim, floreado, melancólico, mas eu não sei o final. A Sara, bem isso. A Ivy, faz sentido sim, essa questão do serianilismo, esse vazio dele. Aí a Valéria, o temível e desastroso é o grande tédio do homem e a sua grande compaixão. Se algum dia estes elementos se unirem, darão à luz irreversivelmente a monstruosa última vontade, a sua vontade do nada, o niilismo. Vi isso e achei parecido com ele. Pois é. Vamos trabalhando nisso, né? Muito bom. Eu vou ter que reler isso aí, porque eu gostei. Achei que cabe. Me fala da maneira que você tirou isso aí. Isa mandou uma pipoquinha. Aí eu também não sei, mas já imagino. A Maria Eduarda falou que também não sabe. A Sara falou que viu um resumão do livro, porque estava achando que ia ser abandonado, né? Então, eu vou evitar pegar spoiler, mas quando eu for fazer minhas pesquisas, eu sei que eu vou pegar. Por isso que eu quero ler antes da meta, porque aí eu vou me deliciar com a leitura e daí vou conseguir fazer as pesquisas dentro da meta. Então, eu acho que esse final de semana eu termino ele. Porque eu já estou quase 50%. É isso. Gente, nossa primeira reunião, eu vou mandar de novo, mas é só a primeira parte. Até quem tá na edição da Penguin é até... Oxe, perdi a página, marquei aqui e perdi. É até a página 118, quem tá na edição da Penguin. E a gente já começa na 46. Quem não for ler a primeiro livro e segundo livro, tá? E eu acho que eu botei pra sexta da semana que vem. Foi isso mesmo. É sexta semana que vem e o final é sábado da outra semana. São 7 dias e um dia. Eu botei exatamente, uma semana e um dia. Porque é pouco. O livro começa na 46, aqui da Penguin, e vai até 118. Então, diminui aí, gente. Eu tô com 5 a que tomei vinho. Dá menos de 70 páginas. Aí dá 10 páginas por dia de média, assim, de leitura. É bem pouquinho que eu botei. E a gente leu um monte agora. A gente chegou na Pinta na Penguin, a gente chegou na... Ixi. Chegou na 60, viu? Então faltam 58. Isso aí, rapidinho. Aí não vai ser abandonado. Ninguém vai abandonar. Sara, segura aí que vai dar tudo certo. A Alba, a Ivy, todo mundo falando que é muito bom ler com a gente. Obrigada, gente. Nós damos o nosso melhor.
E espero que a gente consiga ressignificar todas as experiências, né? Até dos livros que, às vezes, se a gente lê sozinho, não seria tão interessante assim. Quando lê em grupo, fica melhor. Tudo em grupo fica melhor. Nem tudo, mas tudo bem, a gente conversa sobre outro Não, momento. lendo, na leitura coletiva, em grupo, calma. Ó, Jamile. Não, olha, eu pensei um monte de situação que não é isso que você tá pensando. Você tá com a cabeça de Shakespeare, hein? Ai, gente. Ai, acho que é isso. Tá bom, gente. Boa noite. Eu vou tomar banho, ficar com o Luquinhas. Beijo, beijo. Acabou de acordar. Beijão, hein? Até. Tchau.